Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, que hoje retoma a análise ao contexto social e eclesial que levou à convocação do Concílio Vaticano II. Antes, olhamos a história de uma rádio, a Rádio Renascença, que hoje assinala 75 anos de existência. Um projeto iniciado por Monsenhor Lopes da Cruz, que se tornou, no grupo de rádios, líder de audiências no nosso país. Renascença RFM, Rádio Sim ou Mega FM. Estes são os canais que chegam a uma vasta audiência repartida por idades e preferências musicais. A Renascença não é uma rádio, são várias. Todas elas sintonizadas nos valores e num projeto cristão que há 75 anos levou o Patriarcado de Lisboa a criar um posto emissor. Monsenhor Lopes da Cruz é quem concretiza esta intuição da Igreja, avançando com um projeto que rapidamente ganharia o seu lugar de referência no panorama das rádios nacionais. Estes 75 anos são, em primeiro lugar, uma homenagem ao passado e a quem o construiu até aos dias de hoje. Depois são uma oportunidade para refletirmos sobre a própria identidade da rádio, a identidade do grupo, e é esta luz do hoje e do ontem, e efetivamente construir o futuro, que é um futuro desafiador, em dois domínios. No domínio da sustentabilidade dos grupos de comunicação, e no domínio da identidade de um grupo como o nosso. A sustentabilidade é importante, mas o desafio maior que temos por diante, na minha perspectiva, é o desafio editorial, porque há um conjunto de coisas que com mais ou menos dinheiro se consegue fazer, mas as coisas certas só se conseguem fazer com entusiasmo, com inteligência e com coração. Os 75 anos são um tempo de revisitar isto e de programar isto. Ao longo destas 7 décadas e meia, a Renascença foi escola de grandes profissionais e uma referência no jornalismo de qualidade. Tive a sorte de encontrar na Renascença um grupo de gente nova, muito bem preparada, e, portanto, foi possível rejuvenescer e fazer uma renovação na continuidade, que manteve, obviamente, as características da emissora, mas que foi capaz de lhe introduzir nova imaginação, novo discurso, novas propostas de trabalho, e isso foi muito, muito enriquecedor. E eu tenho muitas saudades desse tempo. Foram dos anos mais felizes da minha vida profissional. A Renascença foi para mim o início do jornalismo, portanto tenho da Renascença tudo aquilo que se pode guardar de bom. Portanto, foi lá que eu aprendi a ser jornalista e foi lá que vivemos num espaço de enorme liberdade. Era uma equipa muito pequena, muito jovem, éramos todos muito jovens na altura, fomos dirigidos e muito bem pelo João Amaral, e fizemos, penso eu, ali grandes coisas, marcámos, penso eu, dignificámos o nome da Renascença, passa em modéstia, e vivemos um período absolutamente fantástico. Eu estou a falar do início, no meu caso, do início dos anos 80, portanto a partir de 81, e eu estive na Renascença até 87, salvo erro. A credibilidade da informação, a radiocompanhia e próxima que tantos acompanham diariamente, e a referência na informação desportiva, onde alguns profissionais são já hoje um património coletivo dos adeptos. Eu, neste momento, já sou um veterano de guerra. Já passaram 36 anos sobre a data da minha entrada na Renascença e ainda hoje sinto um orgulho muito grande em ter tido a possibilidade de beneficiar dessa entrada e desse dia. 36 anos que passaram muito depressa e ao longo dos quais eu procurei dar o melhor de mim a uma emissora de que gostei desde o princípio e que hoje continuo a gostar muito e que foi uma experiência que marcou para a vida toda. A Renascença realmente é um projeto diferente de todos os outros. Não conheço os outros com profundidade, mas conheço-os, enfim, tanto quanto a minha experiência me tem permitido, conheço-os praticamente todos e, portanto, considero que a Renascença realmente é um projeto diferente de todos os outros, porque também tem objetivos diferentes e, se calhar, às vezes também servido por pessoas diferentes. Mas a Renascença é também a rádio que sempre se demarcou dos poderes políticos e fê-lo em momentos históricos particularmente difíceis. Estava eu numa grande discussão com um dos censores na noite de 24 para 25, quando foi emitida a Grândola Vila Morena. Continuámos a discussão, mas ele não se apercebeu absolutamente nada, continuámos a discussão, e a seguir disto vieram vários problemas que são conhecidos, desde a ocupação da Renascença, etc.
No pós-25 de Abril, a Rádio Renascença entra no período de maior crescimento, investe numa vasta rede de emissores, conquista os horários nobres da rádio com programas míticos como O Despertar de António Sala e Olga Cardoso, e a Renascença assumia-se como um importante grupo empresarial. Foi muito trabalho, mas agradeço a Deus a oportunidade que me deu e pagou-me 100 por 1 pela alegria com que eu trabalhei na Rádio Renascença. O que suponho que quem esteve lá comigo foi testemunho disso mesmo. Hoje já não é correto falar de uma rádio, mas sim de um grupo de comunicação. As plataformas também se diversificaram, porque a rádio já não é apenas a telefonia. Hoje, cada meio convive e vive em diversas plataformas, de maneira que as rádios hoje têm sites, as rádios hoje têm vídeo e, no caso concreto da Renascença, até tem também um jornal online, que é o Página 1. E é esta necessidade, para uma rádio, inclusive que se diz católica como a nossa, é a necessidade de estar onde estão os públicos hoje. E o público de hoje é um público que quer que a informação, o entretenimento ou a formação lhes chegue de imediato, na plataforma que tem mais disponível e com o conjunto das linguagens que usa no seu dia-a-dia. Por isso, hoje, uma rádio que se limitasse a ser a rádio tradicional, a rádio on-air, perderia a possibilidade de contacto com uma grossa fatia dos seus potenciais ouvintes, e por isso tem que estar hoje no computador, tem que estar nos tablets, tem que estar nos smartphones, tem que estar nos androids, tem que estar onde está realmente o seu público. 75 anos de um importante grupo de comunicação que concretiza uma presença de igreja e dos valores do cristianismo nas modernas plataformas da informação. No Funchal, a história da Diocese é bem mais longa. Está a assinalar 500 anos de existência. Um congresso, em 2014, encerrará um ciclo de 3 anos de celebrações que, para além de permitir o conhecimento da história, serão também a ocasião de renovação da presença da Igreja na região. A primeira Diocese Global, História, Cultura e Espiritualidade. O tema marcará a celebração dos 500 anos da Diocese do Funchal, já em curso na Madeira. Em 2014, um congresso internacional permitirá descobrir factos e documentos que informam sobre a importância da pequena ilha do Atlântico em todo o processo de descobrimento e expansão do Império Português. Também a importância missionária da Diocese do Funchal desde os tempos da sua criação em 1515. O Bispo do Funchal tinha jurisdição, isto é, tinha tutela canónica, governo canónico, sobre o processo de implantação da Igreja no Brasil, em África, no Oriente, na Ásia, que estava em curso e em expansão. E, portanto, toda a tramitação do governo da Igreja, desse processo de implantação, passava pelo Bispado do Funchal. E, nesse sentido, o Funchal constituía-se como uma plataforma de construção de Igreja Nova. E como o governo de uma igreja que se globalizava, como centro do governo, passou por aqui a experiência de governação, que é uma primeira experiência global. Nesse sentido, chama-se a primeira Diocese Global. Mas a história desta primeira Diocese Global está por conhecer, nomeadamente a orgânica que permitia o relacionamento entre estruturas eclesiais nos vários continentes e o relacionamento entre pessoas e grupos que permitisse a implantação e a expansão do cristianismo. Cabe-me a mim e a alguns dos meus colegas que trabalhamos neste período, se calhar começámos a tentar apontar tentar dirigir alguma investigação de mestrandos ou nós próprios, no sentido de tentar bater a documentação como é que é possível para nos preocuparmos com o assunto que fica sempre daquelas coisas que está por fazer, mas que depois distraímos com outras coisas. Eventualmente este congresso pode ser a razão para nos preocuparmos com esta coisa, que é como é que funciona a Diocese Global. Portanto, esse é um desafio para mim, que estudo os séculos XV e XVI, é o desafio deste colóquio. Para outros investigadores, outras áreas temáticas surgem com possibilidade de estudo por ocasião da realização deste congresso. Qual é a dimensão desta Diocese no fornecimento de missionários depois para o Império? E, por outro lado, ver como é que funciona de facto a Diocese aqui. Ou seja, ver, na verdade, qual é a estrutura por exemplo, do cabido e como é que as paróquias funcionavam. Portanto, tentar, na medida do possível, é claro que um congresso, por mais grandioso que seja, não vai resolver, mas que o congresso sirva, eventualmente, seria muito bom que o congresso servisse como ponto de partida para que se pudesse aqui fazer uma história consolidada da Diocese do Funchal.
Na planificação deste congresso estão centros de investigação da Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade da Madeira e Centro de Estudos de História do Atlântico. Eu penso que é uma oportunidade única de fazer uma recolha de informação de uma forma sistemática, de uma forma consistente e que vai trazer naturalmente um repositório importantíssimo, histórico e que nos vai fazer perceber-nos melhor daquilo que fomos, qual o papel que desempenhamos e também perceber um pouco à volta daquilo que se passava na Madeira, o que se passava um pouco no mundo. Integrado num conjunto de iniciativas que assinalam os 500 anos da Diocese, o Congresso encerrará 3 anos de celebrações já em curso. Este projeto do Congresso integra-se num projeto mais alargado das comemorações dos 500 anos. Apontámos para 3 anos de um plano que vai tocando muito daquilo que nos parece indispensável neste momento como projeto de renovação espiritual e pastoral. Não é uma questão de fazer um ato cultural isolado. Este ato cultural do Congresso situa-se num projeto bem mais fundo, que é de renovação da própria Igreja. Queremos comunidades cristãs vivas e apostólicas, queremos uma Igreja com consciência missionária, uma Igreja em missão. O Congresso Internacional, a primeira Diocese Global, História, Cultura e Espiritualidade, foi apresentado no Funchal e é também na sede da Diocese que decorrerá em setembro de 2014. Tempo agora para a rubrica do programa Eclésia, em cada terça-feira. Os 50 anos do Concílio Vaticano II. Henrique Matos e o padre António Jesus Ramos revelam novas informações sobre o contexto que levou à convocação desta reunião de representantes da Igreja de todo o mundo. Muito boa tarde, está de volta esta rubrica que olha o Concílio Vaticano II e todas as realidades que o antecederam. Contamos com a presença do Padre Jesus Ramos, ele é diretor do Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra, é também o diretor do Correio de Coimbra e é professor de História da Igreja. Padre Jesus Ramos, obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Vamos hoje olhar a realidade, de alguma forma, política que antecedeu então esta convocação do Concílio Vaticano II. O mundo vem da realidade da guerra, não é? Duas guerras, 2 blocos, a questão da Guerra Fria que se punha, é toda uma conjuntura, digamos, internacional que representa também um desafio muito grande para a própria Igreja. 2 guerras, de 3 guerras pelo menos. 2 guerras mundiais e a Grande Guerra Civil de Espanha, que foi um momento de grande sofrimento não apenas para o povo espanhol, mas para a própria Igreja, porque ali se concretizou, ou se estava tentando concretizar, no fundo, ou a prevalência de um sistema autoritário de direita ou de um sistema autoritário de esquerda. Foi uma luta entre o Partido Comunista e o franquismo, sem dúvida alguma. Estas lutas, é interessante verificar que em muitos momentos estiveram do mesmo lado. Em muitos momentos o Bloco Soviético e o Bloco Ocidental estiveram do mesmo lado, por exemplo, quando estiveram contra a Alemanha. Stalin esteve com Churchill. Estavam do mesmo lado para vencerem um inimigo comum. Mas depois as coisas não aconteciam assim. Dos 2 lados havia sistemas autoritários. Simplesmente era um sistema autoritário, o sistema comunista, que tinha como ponto do seu programa o ateísmo, a luta contra qualquer entidade sobrenatural, contra o sobrenatural. Apenas o natural conta. É apenas
A felicidade encontra-se neste mundo e conquista-se neste mundo. O Estado dá resposta para tudo. O Estado dá resposta para tudo. Não é só o Estado dar resposta para tudo. Tu consegues tudo neste mundo, ser feliz ou ser infeliz, e a felicidade é só neste mundo. Depois deste mundo não tens mais felicidade nenhuma. Portanto, conquista agora, se quiseres. Porque do outro lado, sobretudo nos países onde continuaram os sistemas autoritários, também o Estado também dava resposta para tudo. Era o caso de Portugal, era o caso da Espanha, era o caso da Itália de Mussolini. Em todos estes lugares, os governos autoritários, a que alguns chamaram de governos fascistas, também davam resposta para tudo. Porém, nuns a Igreja era tolerada e noutros não tinha espaço. A Igreja era tolerada, e depois a Igreja sentia-se mais à vontade, logicamente, com os partidos de uma certa direita, embora autoritários. Até numa determinada altura podemos dizer que a Igreja apreciava os sistemas autoritários, precisamente por causa das suas ideias bem definidas, por causa do tal centralismo também. Do centralismo, do seu tom marcial, terem as coisas, e moralmente terem as coisas no seu devido lugar, não deixarem desregramentos sociais. Vamos recordar, por exemplo, que havia sistemas autoritários que nos diziam qual era a moda que nós devíamos vestir, como é que devia ser as gravatas. O homem tinha de se apresentar sempre de camisa e gravata, as mulheres tinham de ter saia até um determinado... Isto foi sempre, ou pelo menos durante algum tempo, foi muito caro à Igreja. A Igreja esteve mais, por assim dizer, do lado destes sistemas do que do outro lado. Embora houvesse homens na Igreja, pelo menos homens cristãos, como Karl Barth, que se punham o problema, que não sabia muito bem para que lado se devia virar. Porque se de facto os sistemas comunistas eram mais justos em questões de doutrina social, por outro lado, eram menos justos em questões de doutrina moral. E ainda penso eu, que este é ainda hoje um dos pontos que se nos coloca, e que se coloca a muitos cristãos que aderem, por exemplo, a partidos um bocadinho mais à esquerda, embora queiram continuar a ser cristãos e queiram continuar a pertencer à Igreja, é precisamente o de que em matéria de doutrina social, de repartição dos bens, de facto, os partidos da direita deixam muito a desejar. Basta lermos o que temos visto nos nossos dias, mas basta lermos também aquilo que se passava antes do Vaticano. Por esta altura, nos blocos, na Guerra Fria, no mundo dividido, a Igreja quer dar um sinal de paz, apela à paz. O João 23 escreve a Pacem in Terris, e para que a mensagem seja credível, ela tem necessidade também de uma paz interior e de ter as coisas sanadas no seu seio. Daí, o caráter ecuménico do concílio é também muito pedagógico para o mundo, não é? Lógico. O Papa João 23 escreve, de facto, a Pacem in Terris para dizer que hoje a questão social já não é uma questão de homens pobres e homens ricos, mas é uma questão de povos pobres e povos ricos, de povos que estão a ser subjugados e povos que subjugam outros povos. Os povos do norte, rico, subjugam os povos do sul, pobres. Esta é que é a grande matéria agora, a grande matéria social, doutrina social da Igreja, passa a ser esta. Depois existem novos problemas,
como é o problema da alimentação, como é que vamos dar alimentação num mundo onde o crescimento da população é enorme, e sobretudo nos países onde os recursos económicos são menores, porque há aqui uma discrepância. Enquanto os países ricos têm uma população cada vez menor, infelizmente, os países pobres têm uma população cada vez maior e sem possibilidades de alimentar essa população. Portanto, o problema social, agora, com o Concílio, no tempo de João XXIII, o problema social é um problema novo, é um problema de política, é um problema que a política pode ajudar a resolver. A política, se tiver políticos com o coração convertido a serem capazes de ajudar, de facto, os países mais pobres, os países do terceiro mundo e do quarto mundo. E é uma causa que, por esta altura, começa também a mobilizar muitos católicos, a causa social. Sem dúvida. Padre Jesus Ramos, obrigado por esta análise que nos permitiu hoje olhar a realidade política e os equilíbrios do mundo nas vésperas da convocação do Concílio Vaticano II. Obrigado. Foi então esta análise que fizemos da realidade política a anteceder a convocação do Concílio. Nós voltaremos de hoje a 8 dias com outras perspectivas e outras formas de análise e interpretação da realidade que antecedeu a convocação do Concílio. O programa Eclésia fica hoje por aqui. Votos de bom fim de tarde, continuação de Santa Páscoa e até amanhã, se Deus quiser.